né? Como se construiu a discussão da forma social brasileira, especialmente na perspectiva da nossa particularidade? Então, isso é uma coisa muito importante, uma pergunta boa, porque o Brasil é um país que nasce do latifúndio e da escravidão. E nenhum país passa 4 séculos de latifúndio e de escravidão impunemente. Quer dizer, o Estado, as estruturas jurídicas e institucionais respondiam às posturas escravistas, né, do Estado brasileiro. Quando a gente fez a abolição da escravidão, que foi uma luta, eu diria, de largas partes da sociedade, mas quando a gente conseguiu, em 1888, a Lei Áurea não ajudou a integrar uma parte enorme de brasileiros. Pelo contrário, a Lei Áurea foi um momento onde se decretou praticamente a marginalidade dos negros, dos escravos brasileiros, dos ex-escravos. E até hoje o Brasil não conseguiu pagar essa dívida, reincorporar esse conjunto de pessoas para a vida social, para a sociabilidade. Então esse é um dos problemas que eu diria que estão presentes no Brasil de hoje, na fragilidade das nossas instituições democráticas e na presença perigosa e permanente de posturas golpistas e autocráticas. Como é que o senhor vê, ainda hoje é possível, em nossa formação social brasileira, dentro de uma particularidade muito específica do nosso capital, é possível? Olha, o Brasil é um país específico, né? Ele se desenvolve como um país capitalista dependente, mas ao mesmo tempo que ele é dependente, subalterno às grandes potências internacionais, ele faz parte dela, ele é parte complementar dela, inclusive faz parte do conjunto do imperialismo internacional. Né? Uma burguesia subalterna, mas que não perdeu o pique da modernidade. Isso também tem a ver com a nossa trajetória colonial, aquilo que o Caio Prado chamava de sentido da colonização. Quer dizer, uma burguesia que não abriu mão da sua condição de ser associada subalternamente ao imperialismo, mas ao mesmo tempo não abriu mão de se modernizar. Então o nosso capitalismo tem essa característica, que é uma característica de autocracia, que é uma característica de inserção subordinada no imperialismo e que leva, vamos dizer assim, no plano político-democrático, esses retrocessos, como nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, você tem um governo ilegítimo que vai ao poder por um golpe parlamentar e que, sem ter legitimidade das urnas, impõe à sociedade brasileira propostas de retrocesso de pelo menos 50 anos, como por exemplo essa PEC que congela o progresso do Brasil, congela a educação, congela a ciência, congela a saúde, né? Então congela as universidades. Isso tem a ver com esse tipo de burguesia que não tem projeto nacional, não tem projeto de nação, mas tem projeto de ganhar dinheiro. E essa relação vai incidir diretamente na nossa realidade atual contemporânea? Está incidindo, né? Nós estamos vivendo aí um momento de ofensiva conservadora e de destruição de direitos. Você tem uma ofensiva sobre a aposentadoria dos trabalhadores, em cima de uma falácia. Qual é a falácia? Que a Previdência é deficitária, mas pelo contrário, você tem uma outra falácia de que você, deixando de investir, o Brasil vai melhorar. Muito pelo contrário, se você não investe, você não faz o Brasil se desenvolver. Em cima de várias falácias, principalmente a ideia de que este governo, com essas políticas do FMI e do Banco Mundial, vão melhorar a economia brasileira. É só a gente olhar o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu em Portugal, de certa maneira o que aconteceu na Itália. A estagnação da economia foi porque eles seguiram a cartilha do FMI e do Banco Mundial. Então, o que nós temos que ter claro é que as consequências históricas do Brasil ainda fazem mal aos brasileiros. E é por isso que nós temos que ir avante e romper com essa tradição da autocracia e com essa tradição de uma burguesia antidemocrática, de uma classe dominante antidemocrática do Brasil. E em relação à universidade, o que pensar na universidade pública, quando a maioria dos pensadores, intelectuais e pesquisadores deram uma debandada para o universo da pós-modernidade? Como o senhor vê isso? Eu acho que não foram todos. Teve uma parte que debandou para ir fazer um projeto
de modernização conservadora do capitalismo brasileiro, mas teve uma parte que ficou e está resistindo. A universidade é fundamental, porque é da universidade que sai as ciências, as cabeças pensantes, a pesquisa científica, não é? E a autonomia nacional. Porque um país sem uma universidade autônoma, de nível, pública, gratuita, democrática e que realize pesquisa científica, é um país fadado a fracassar. E para finalizar, por que mesmo a esquerda na universidade acaba discutindo equidade do que exploração? Por que não discutir exploração? Eu acho que na universidade se discute exploração. Mas a universidade também, ela tem que discutir amplas questões. E, obviamente, passando como pressuposto a inclusão dos excluídos, a inclusão da sociedade na universidade, no debate científico e na cultura. Eu acho que esse é o nosso desafio. Não vamos deixar a peteca cair. Vamos defender a democracia e a independência do Brasil.